Olá, eu sou Michel Alcoforado e vamos aqui começando mais um Caoscast. Você sabe que esse é o podcast do Grupo Consumoteca, onde a cada 15 dias a gente para tudo para poder pensar sobre temas que têm dominado aí as redes sociais, o seu mundo, coisa que seu filho tem falado, você não tem entendido, você tem lido e não tem percebido a importância e a grandeza do que tem acontecido por aí. Olha, tô meio rapper nesse momento porque tô lendo coisas e falando sobre as coisas que leio, do mesmo jeito que o pessoal do rap faz. E o tema da gente hoje é leitura, então isso é de moda, né? Vocês têm lido, gente? Ai, já li mais, viu? Eu É, lia muito, mas eu tenho lido, assim. Tem sempre um livrinho no momento ali que você tá na cabeceira, que você vai acompanhando, aí você dá um gás no final Lipovetsky, de né? semana, para. Não, nem é. Lipovetsky. Lipovetsky eu não tenho lido. Eu tava Graça. lendo muito livro de comportamento, tava assim, É. sabe, indo muito pra performance. Eu voltei, assim, pra literatura, sabe? Pra ficção, que eu tava sentindo falta. Eu tô lendo agora o Carla Madeira. Bem, Você é bem o bem tema uma de hoje, millennial, né? mas bem uma Bem millennial millennial, eu ia falar, best-seller. eu sou um grande clichê, eu sou um grande clichê millennial. Eu tô lendo o Natureza da Mordida, eu li o Ai, eu tô com Ai, Moderninho, ele. meu Deus do céu. não li o Véspera ainda. Eu tô com ele aqui na Eu minha sou um cabeceira, o clichê, Natureza da Mordida. É o meu eu tô próximo. curtindo. Gente, olha, só vai me interessar depois que ela sair do hype. Se ela não sair, Ai, não eu lerei jamais. gosto. Eu já O li Michel todos dela. não lê Não hype, leio né? Eu hype, acho que não. ele é o único que não leu, da nossa bolha, que não leu o Torturado, Eu não li né? Torturado, Você não leu? Ai, tenho. eu li Torturado. Eu tenho Torturado, tenho, mas só vou ler depois que sair do Mas eu não hype. gostei muito, né? Vou ser É. cancelada se eu falar isso, mas eu não Vai achei ser, tão hein? Ele é bom. igual a Juliette, hein? Só que ele É. tem um Os negócio pior que a cactos. Juliette. Se Não, fala mal do livro eu dele, respeito, mas eu não. como é que é o nome dele mesmo, hein, gente? É o Itamar Júnior, Itamar Vieira Júnior. Isso, Itamar Vieira Júnior, ele escreve depois dizendo que você não pode criticar ele, hein? Ai, Tem isso, desculpa, não Itamar. critique ele. Eu não li, não lerei. Eu comecei, só pra vocês terem uma ideia, eu vou ler semana que vem o primeiro livro da Helena Ferrante. Porque Ai, acho que mas agora ela meio que saiu do hype. As Eu pessoas li um gostam. Eu dela só. li. Eu li aquele da capa amarela, que agora eu não me lembro o nome. Não, Mas então que eu é... vou tirar férias, eu queria marcar isso, eu vou Ah. tirar férias semana que vem. E aí já. Joga na cara, joga na cara. Aí combina Helena Ferrante com férias. Isso, eu vou ficar na areia da praia ali na Arena Ferrante. Esse vai ser a tetralogia, né? A tetralogia. Tetralogia. É, Amiga Genial, você vai ler isso. Amiga Genial. É o primeiro, já comprei, já tá aqui, vai comigo na mala, vou ler os 4 livros nas férias. Eu li o A Vida Secreta dos Adultos, que não é da trilogia, que é A outra Vida história. Mentirosa dos Adultos. Eu li esse eu Mentirosa, gostei isso. muito. Eu Eu acho que adorei até já também. indiquei aqui. Lerei Ferrante, conto pra vocês. Eu só vou levar esse livro, esses 4 livros, então não lerei outra coisa. Eu odeio o Kindle, ele vai comigo na bolsa e pra Eu todo lugar odeio o que eu Kindle vou. também. Mas eu Eu só tenho. amo o Kindle. Wesley, tá lendo o quê, hein? Michel, eu tô fazendo um estudo aí, imersão sobre conteúdos de funk no Brasil. E aí? E aí, por exemplo, eu tô agora lendo um livro que é recente do Thiagson. De quem? Do Thiagson. Nas redes sociais ele tá como Thiagson. E como... Você Ah, sabe eu o Thiagson adoro Cristo? ele, o Thiago, é aquele do bigodinho, né? Exato, ele Que mesmo. teve um OnlyFans durante um tempo, não é isso? Ele tem ainda, Tem cara. ainda? Eu só fiquei chocado que ele divulgava o funk, o livro dele e o Cara, OnlyFans dele. Pô, É muito bom o OnlyFans loucura, né? dele? Pô, não sei. Não sei. Eu comprei o livro só. É assim, a gente começa pelo livro. E ele tem um livro, cara, que ele traz aí o longo estudo que ele tem, né, sobre o universo do funk, dentro dessa composição musical, e aí tô imerso nesse livro. E a ideia é entender um pouco de como que se fala sobre funk no Brasil. Tem muita É percepção gênio. aí do funk carioca, e eu acho que o Thiago Que é sempre traz melhor, uma... né? Você sabe que é melhor que o paulistano, né? Eu gosto de todos. Não vou colocar aqui juízo de valor, não. Gosto de todos. Olha, você não fala comigo sobre isso, não, que eu fui um jovem da Furacão 2000, tá? Pô, Eu Marco, ficava, né? você não Marco. faz nem ideia, porque você é Gente, muito Foi em jovem. Eu algum também. show da Furacão 2000? Óbvio que eu fui com o executivo. Sensacional. Mas assim, isso Nossa. foi muito tempo depois. Mas quando eu era um jovem de classe média, minha mãe, óbvio, não ia deixar eu ir pro baile funk. Mas eu ficava em casa, no meio da tarde, assim, se eu não me engano, na hora do almoço, passava na Band o resumo dos bailes, onde a Anitta começou, Sim. da Furacão 2000, e eu assistia todos. E depois, de tarde, tinha o programa da Furacão 2000, se eu não me engano, na FM O Dia. E a gente não tinha como comprar o CD, não tinha Spotify. Então, o que fazia? Eu e meus primos, a gente ficava colado no rádio,
E aí, quando tocava o nosso funk, o rap do surfista, Zona Sul, Zona Norte, do lado de lá, a gente ficava desesperado e aí a gente gravava o funk pra poder ouvir depois na nossa fita Sensacional. Pô, cassete. Michel, deve ter sido um momento muito particular, né? De ver a Furacão É. 2000 do jeito que estava, assim. Eu acompanhei os DVDs no pós ali, né? Eu era vidrado nos Havaianos, assim, no que eles faziam. Eu amo os Havaianos. Nossa, Aquela sensacional. dancinha que Michel eles deu falavam. aula com um moleque piranha. É. Pô, espetacular. Muito bom. Eu lembro da aula dele, muito boa. Eu tenho foto do moleque piranha, autógrafo dele. Muito bom. Aquele foi um momento importante na minha carreira. Talvez um dos mais importantes da minha carreira tenha sido isso. Mas olha, leiam Thiagson, hein? Porque eu acho Thiagson genial. E sigam no Instagram. E aqui vamos fazer a propaganda do OnlyFans, que eu não vi ainda. Mas se baixar e ver, abrir e pagar, né? O OnlyFans paga, né? Assinar. Sim, tem que Se pagar. assinar lá o bagulho dele for bom mesmo, a gente reforça aqui a propaganda. Mas se ele pensa, certamente o resto deve ser bom também. Mas que bom, gente. Olha, vocês já repararam que eu mudei um pouco a ordem aqui hoje? Hoje a gente vai falar um pouco sobre leitura. E como leitura é algo que, apesar de ser um comportamento individual, a gente gosta de ler e falar pros outros o que tá lendo, porque senão não faz muito sentido só ler, né? A leitura tem esse prazer duplo, que é um prazer de você curtir aquilo que tá lendo e poder ostentar pros outros as coisas que você leu que os outros não leram. Então, ou gerar conexões com os outros também, porque eles leram a mesma coisa que você leu. Então, faço isso muito bem acompanhado deles, que não preciso nem apresentar, mas vocês já sabem quem são. Wesley Xavier, que é Consumer Insights e saca tudo de Gen Z na periferia. Agora um grande entendedor de funk também. É leitor, ávido e do funk, mas lembrando bem, o Wesley vai marcar isso, que o funk carioca é muito melhor do que os outros. É importante da gente marcar. Carmela Moraes, que é insight lá no grupo Consumotec. Marina Ruali, que é head de pesquisa e sócia do grupo, também veio por aqui. O tema já adiantei e vamos seguir aqui de cabeça tentando explicar um pouquinho esse fenômeno social que parece que diminui, mas cresce ao mesmo tempo, né? Eu gosto sempre de pensar na ideia de que a gente nunca leu tanto, porque a vida é dominada por legendas ou textinhos pelas redes sociais ou pelas plataformas digitais de uma forma geral. Então, a alfabetização sempre foi um tema fundamental nas nossas vidas, e agora mais do que nunca, mas a gente, ao mesmo tempo, tem lido cada vez menos livros, né? Segundo uma pesquisa do Panorama de Consumo de Livros do Brasil, de dezembro de 2023, apenas 16% da população adulta comprou ao menos um livro nos últimos 12 meses. E isso não tem nada a ver com o preço do livro, tá? Porque eles têm dados que me chocam, que a classe A brasileira não comprou nenhum livro, se eu não me engano, 60% da classe A brasileira não comprou nenhum livro nos últimos 12 meses. Então, aqueles que são mais bem formados, mais estudados e têm mais grana, também não estão lendo por aqui. Mas apesar dos brasileiros não estarem comprando livro, é interessante que 60% deles não compraram, mas consideram a leitura importante. É igual médico. Não faz exercício e diz para você que exercício é importante. O que revela, né, uma valorização do hábito que não se traduz num processo de compras efetivas e rotineiras. As pessoas gostam muito de falar que o livro é importante, mas ninguém está comprando. É igual dieta também, né? Você gosta de dizer que dieta é importante, mas ninguém está fazendo. Então, na medida em que o entretenimento online vem crescendo com uma força gigantesca e ganhando cada vez mais espaço nas nossas vidas, isso coloca um dilema grave para que tempo que a gente para ler, mas coloca também um dilema importante para a transformação do nosso hábito de ler e por onde a gente lê. Então, os livros físicos vêm perdendo importância para os livros digitais, essas novas plataformas vêm ganhando uma importância muito grande, mas o mercado literário vem se transformando também na maneira como a gente divulga e fala e pensa sobre livro. Então, se tem transformação nesse campo dos livros, você já sabe, né? Tá mais do que na hora de dar nome aos bois. O boi. Nome aos bois. Marina Ruali, qual é o nome do boi de hoje, hein? O boi de hoje é Leitura 2.0. Tá fácil, vai. A gente vai falar aqui dessa nova dinâmica em torno do hábito de ler, né? Que a gente tanto acha que é importante, não tem mais tempo, não consegue fazer, mas tem ao mesmo tempo esse movimento de uma experiência de leitura que cresce à medida que ela deixa de ser essa coisa solitária, desse livro que eu li, é pra mim, né? Ele me adicionou e eu segui minha vida, e vai se tornando um momento e um passaporte para que a gente compartilhe coisas com o outro, para que a gente fale da gente, para que a gente ostente coisas também. E aí a leitura ela acaba sendo uma ferramenta também de socialização com o mundo.
Boa, vamos começar então do começo, hein? Clube do Livro. Esse negócio não dá certo aqui não, e eu vou explicar por quê depois, né? O meu ponto de vista sobre esse assunto. Vamos começar então, Marina. Essa coisa da leitura 2.0, 2.0, não tem 3 ainda não, 2.0, ela se divide em 3 grandes caminhos, né? Que caminhos são esses? A gente vai olhar para 3 movimentos importantes para entender a leitura hoje, que é esses clubes do livro em ascensão, o BookTok, gente. Se você ainda não ouviu falar do BookTok, você não está vivendo aí em 2024. E a metrificação da leitura. Vamos começar do começo, Marina. Clube do Livro. Clube do livro, né? Uma coisa aí que não é novo, né? Que é essa ideia de que junta um grupinho de pessoas, você escolhe o livro do mês, o livro ali da quinzena, todo mundo lê, depois você senta ali, né? E vai debater. A questão é que a gente está acompanhando aí um ressurgimento de clubes do livro, né? De uma série de celebridades, de influenciadores, de pessoas que lideram alguma comunidade, que estão reabrindo, né? Reempacotando, e as pessoas em busca desse lugar para trocar, para debater, indo atrás de um clubinho, até porque às vezes você começa a ler uma coisa, fala que não tem engajamento, e quando você entra naquele clube, você se sente mais motivado. Eu sou contra o Clube do Livro no Brasil, e não vai dar certo não, hein? Por que, Michel? Não vai. Tem uma contradição. Inclusive, eu vou lançar um Clube do Livro que é pra gente que não lê, tá? Eita. Resumo do livro. Mas tem uns dados pós-pandemia ali, acho que surge muito esse boom de clube do livro no mainstream, nas redes sociais, acho que muito como uma forma ali de socialização nesse período da pandemia. E nos Estados Unidos, principalmente, tem um monte de pessoa lá, uns gringos, famoso e tal, e aí tem esse dado que a lista aí de eventos de clube do livro, não só, eu faço parte de um clube, mas eu já vi no TikTok, no Instagram, que as pessoas, vão lá para uma praça em Nova York, não sei das quantas, aí todo mundo se junta, aí tem um DJ tocando e ficam lá lendo, né, e que, enfim, esse tipo de evento aí cresceu nos Estados Unidos, 24% em 2023, com relação ao 2022, Então, assim, eu acho que no Brasil tá chegando um pouco dessa moda, né? Mas também não sei se pega de fato. Não vai pegar. Mas Não vai. agora você explica por que você acha que não vai pegar. Não vai Conta pegar por curioso. uma questão muito séria. Não vai pegar porque o Clube do Livro, teoricamente, olha que loucura, ele responde essa contradição, que é a contradição que a gente apontou aqui no começo desse papo. O Clube do Livro foi criado pra gente que gosta do hábito de leitura e gosta de livros, vocês concordam? Uhum. Sim. Só que, ao Sim. mesmo tempo, os brasileiros não leem, vocês concordam? Os dados dizem isso. Então, qual é o dilema? Quem lê mesmo, tem hábito de leitura, tipo eu, não precisa de Clube do Livro, Uhum. porque eu vou ler sozinho. Eu conheço o livro sozinho, eu escolho o que eu vou ler sozinho. Eu não quero ler livro nenhum com ninguém, nem que ninguém me diga que eu tenho que ler. Agora, quem precisa de Clube do Livro é quem não lê, mas precisa Uhum. ler mais, concorda? Sim. E eu acho que o Clube do Livro, ele acentua nas pessoas o drama da percepção de que elas não leem. Porque o tempo vai passando e elas não conseguem acompanhar o ritmo de leitura do Clube do Livro. Então o fulano que não lê, no Clube do Livro ele se dá conta de que ele não lê mesmo. Apesar dele dizer por aí que gosta do Clube do Livro. Então ela não resolve um pain point brasileiro, ele acentua o pain point brasileiro, entendeu? Uhum. Sim, Uhum. ele assusta, né? Porque eu não consigo em um mês ler um livro de 500 páginas. Isso, tipo ele te dá a percepção que você é não leitor. E antes do Clube do Uhum. Livro, você dizia por aí que você era. Que você gosta de pensar que lê, você gosta de livro e você gosta do hábito de leitura. Mas você Uhum. não lê. Então o Clube do Livro traz essa ideia de que ele reforça. Então por isso que eu vou criar um Clube do Livro, hein? Tô te avisando aqui, hein? Eu vou criar um Clube do Livro que se chama Cultura Inútil. Mas é pra quem não lê, então. É livro que pra quem não pessoa- lê. Como todos são. Caraca. É um Clube do Livro pra quem não lê. Então, se você não lê, a gente deve lançar ele em outubro de 2024, se você tá ouvindo aí, no momento que você tá ouvindo. É pra quem não lê e assumir que um Clube do Livro é pra quem não lê. Então, eu leio com a minha leitura e a gente troca. E se você achar que vale a pena, você lê. Não precisa ficar sofrendo por causa disso. Mas eu acho que tem um ponto do Clube do Livro que eu nunca, de fato, assim, eu até pensei em entrar num lá de uma influenciadora que eu gosto, mas ela já tava lendo e aí eu ainda não tinha conseguido e de fato me deu uma ansiedade. Mas acho que tem esse ponto de poder compartilhar a história, de querer comentar. Eu tenho uma amiga minha que começou a ser influenciada pelo BookTok e dá, vamos ler comigo tal livro. Eu fiquei com um pouco de preguiça, né? Desculpa, amiga, mas eu fiquei com um pouco de preguiça. Mas acho que tem essa coisa de querer... Que nem novela, eu quero comentar a história, sabe? Sei.
Mas será que você quer comentar e saber o que os outros ouviram? Porque a grande sacada do livro, a grande entrega de distinção é você falar sobre um livro que você leu e que os outros não leram. E aí, por isso, ele já te Sim. coloca melhor na fita. Então, essa troca é mais sobre ouvido do que sobre troca em si, entendeu? Uhum. Eu preciso mais de um ouvido de alguém ouvindo que eu li o livro, interessado em saber o que é que eu falei sobre o livro, do que alguém que leu o Sim. livro comigo pra gente discutir sobre o livro. Mas Mas sei você não lá, tô acha aqui que tem provocando. tem o Sim. fandom, tem certos fandoms de livro que é você leu e aí, eu gosto de tal personagem, eu queria que o fim fosse esse, eu tive essa leitura. E aí cada um traz a sua leitura, e aí fica um pouco nessa Tá, questão mas ali aí de. o fandom é um clube do livro sobre os mesmos livros. Aí tudo bem, você pode fazer um clube do livro sobre Harry Potter. E aí ele é muito mais sobre fandom do que sobre acentuar livros ou descobrir que livros eu preciso ler. Sobre a literatura, Entendeu? né? Do que o hábito de leitura em si. Ele é sobre uma temática específica. E não é à toa que os clubes de livros aqui, eles não dão muito certo. O Bookster, né, que é esse menino Sim. advogado aí de São Paulo, que tem um trabalho de tentar divulgar, né, ou incentivar a elite paulistana a ler mais, ele criou o dele e me parece que não desenvolveu. O negócio não deu muito certo. Não deu muito certo por quê? Não deu muito certo porque as ricaças paulistanas que eu convivi durante muitos anos, elas gostam de dizer que leem, mas não leem. Então, quando elas iam para o grupinho de Clube do Livro, elas ficavam percebendo que elas não leem nada. Uhum. Caraca. Michel, é muito louco isso, porque essa tua fala me faz perceber o quanto isso é um movimento de diferenciação, né? Claro, distinção pura. Não, total. E aí, quando a gente olha aqui, tem um aumento drástico aí assim, muito grande na assinatura de clubes. Então, a gente tem um dos maiores clubes conhecidos, que é o Tag Livros, que ele envia mensalmente um livro para os assinantes, acompanhado de um press kit ali de novidades surpresas, que ele teve uma disparidade de 75%, assim. Ele saltou de 40 mil assinantes para 70 mil. E aí, conectado com isso, a gente também tem um aumento dos clubes do livro silenciosos, cara, que acho que casa muito com isso, né? Ninguém vai discutir sobre o livro, as pessoas vão se reunir para ler, entre Uhum. aspas, em silêncio um livro ali, né? E acho que ninguém discute sobre se tá lendo ou não o livro. É novamente mais um espaço de diferenciação, assim. Tem na Twitch isso, né? Vamos explicar que tem gente que é o povo que fica Opa, online lendo e não exato. debatendo, mas você tá lendo ali na mesma tela que o outro tá lendo, que é uma coisa meio doida, mas Tem no você tá TikTok junto, mas não também, tá. né? É quase pegar a hora complementar pra faculdade. Mas eu acho que isso que tu falou, né, Wes? Uma coisa é fazer um clube em que a gente vai ler o mesmo livro e vamos discutir. Outra coisa é estar junto lendo, né? Que eu acho que é isso que eu falei ali no início de Nova York e tal, que as pessoas vão pra tal lugar, pro parque pra ler junto. Acho que é a mesma coisa, vamos pra Twitch pra ler junto. Que daí eu acho que serve como um estímulo à leitura e não necessariamente essa ideia ali que o Michel fala que não funciona de querer debater sobre o assunto, né? Acho que são coisas diferentes. Mas tem uma moda que já chegou no Brasil com relação a Clube do Livro, que é clube de pessoas públicas e famosas, né? Então, nos Estados Unidos tem, assim... E até tem um lado interessante, assim. Então, por exemplo, a Dua Lipa tem lá o clube do livro dela, que é o Service 95 Book Club. Que beleza, ela, enfim, aí tem, acho que linkado com essa coisa do fandom, né? Eu amo a Dua Lipa, então eu quero ler o que ela lê também. Só que daí, junto disso, ela cria toda uma plataforma de conteúdo, de podcast, sei lá mais o quê. A Reese Witherspoon também tem um livro bem famoso, que é o Book Club dela, e que eu acho bem legal, assim, porque ela, na verdade, ela usa esse Clube do Livro como teste para histórias que funcionam com o público. E aí ela pega aquelas histórias e depois transforma lá em série. Tem até uma série que é Daisy Jones and the Six, que é do Prime Video, que é desse Clube do Livro. Então tem várias celebridades, assim, que estão fazendo isso. No Brasil também, a Sofia Abraão, eu sei que é atriz, né? Eu sei que ela tem. E daí também ela cria uma plataforma, dela entrevista os autores. Então tem essa... É quase como um conteúdo, né? Essa celebridade transforma aí esse Clube do Livro num novo conteúdo, numa nova aba aí da vida dela que ela cria e cria um negócio em cima disso e cria histórias em cima disso e novos produtos também em cima disso. Então, acho que essa modinha aí, enfim, acho que é uma modinha bem millennial, assim, ao meu ver, pelo menos. Eu acho, Cá, que tem uma coisa interessante nisso de você buscar o clube a partir da personalidade, né? E não pelo tipo de livro, que a gente poderia ter o clube do livro que lê suspense, terror, que lê livros de bem-estar. Mas a partir do momento que eu quero ler o livro da Dua Lipa ou tá no clube da Reese Witherspoon,
é sobre você se inserir numa comunidade que está mais relacionada a lifestyle do que interesses, e você tá naquelas rodas de conversa do que tá todo mundo falando daquele grupinho ali. Então você vai buscar um clube do livro não pelo interesse só naquele assunto, mas acho que é quem que você quer parecer, né? Você quer estar em que... É sobre o que eu quero conversar no final das contas. E acho que a gente percebe aí como que os eventos temáticos de clubes de livro, eles começam a aumentar, né? Por exemplo, os clubes queer tiveram um aumento de 82% na participação em 2023. Assim como a gente olha para outros movimentos também, que, por exemplo, existe um clube chamado Leia Mulheres, que desde 2015 é um clube brasileiro focado em escritoras que está aí presente em mais de 100 cidades brasileiras, em todos os estados do país e até no exterior. Assim como também temos o Clube Africanidades, que envia trimestralmente 2 livros de autoria feminina negra para seus assinantes. E também tem o Clube de Leitura da USP 60+, que tem transformado aí a vida dessas pessoas acima de 60 anos, incentivando elas a ler, escrever e até fundar editoras, né? Então há um movimento aí que ele desce muito na categoria e tem aberto um pouco dessa discussão sobre outros segmentos também de literatura. Tá bom. Eu sou cético, hein? Eu não sei. Vamos ver. Mas eu entendo que faz parte desse movimento mesmo de transformação da leitura, mas eu acho que é mais amigas que querem se encontrar do que qualquer coisa. Amigas e amigos, tá? Pra ninguém ficar achando uma coisa ou outra. Vamos embora pro bloco 2, hein? E aí a gente, nesse bloco 2, vai falando um pouquinho de book talk, né? Esse eu acho que reverbera. A gente teve vários exemplos nos últimos tempos. Vamos entendendo um pouquinho. Como é que isso surgiu? O que isso é? Por que isso é importante? BookTok, tá aí uma coisa que tá mudando o mercado editorial. BookTok, a princípio, era uma hashtag, né? Se você botar lá hashtag BookTok no TikTok, você vai ver, acho que a última vez que a gente contabilizou, tinham mais de 220 bilhões de tags ali no mundo inteiro, que são pessoas falando sobre livro, né? À medida que isso foi crescendo, deixa de ser só uma hashtag e virou uma grande comunidade literária, onde você, né, lança a mão dessa tag toda vez que você vai fazer uma resenha de um livro que você leu, você vai abrir um debate, você vai fazer uma indicação, qualquer conteúdo que você queira produzir em torno, né, de literatura, você vai cair nisso. Então o algoritmo ele começa a te mostrar, e aí começou essa cultura das pessoas fazer cada vez mais conteúdos ali, contando do que leu, fazendo a resenha, fazendo review, fazendo reinterpretações, indicações, enfim, é um mar sem fim. E isso é tão forte que, enfim, certos livros hoje que viram best-seller, ele é muito resultado de conversas que estão surgindo ali dentro do BookTok. E aí eu acho que dentro desse movimento, a gente percebe como que as redes sociais, elas abrem um espaço de resgate. Não tem como deixar de mencionar que nos últimos meses a gente teve aí o caso de retrazer um livro que marca muito literatura, que é inclusive acessada dentro das escolas públicas ali, dentro do ensino fundamental, a transição para o ensino médio, que é a Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Para quem não acompanhou, a influenciadora literária Courtney iniciou um projeto de ler um livro de cada país do mundo. Quando chegou a vez do Brasil, ela leu o Romance de Machado de Assis e ela fez um vídeo repleto de elogios, chegando a afirmar que a obra é o melhor livro de todos os tempos que ela já leu. E esse vídeo, ele viralizou muito e fez com que esse livro voltasse para o topo de listas dos mais vendidos na Amazon, né? E acho que, assim, para além disso, há outros livros também que entraram dentro dessa lógica de viralização através desses conteúdos de pessoas que participam aí desse movimento de BookTok. Obras como Orgulho e Preconceito e O Apanhador no Campo de Centeio também vieram a conquistar novos leitores, né? Então, de certo modo, o TikTok entra muito dentro desse movimento, trazer à tona literaturas que, de algum modo, ficaram ali em escanteio, porque as pessoas no Brasil aí não estão lendo mesmo, e porque acho que há um pouco de ausência em relação a essa cultura da literatura brasileira. Eles voltaram novamente a estarem em holofotes as pessoas comprando, né? E aí a pergunta, né, que fica, né? Será que as pessoas que estão comprando vão ler mesmo Brás Cubas? Esse movimento, assim, não sei se as pessoas vão ler o livro, mas elas estão comprando o livro. E aí a gente tem esse dado aqui que, de fato, está impactando o movimento de vendas. Então, a gente tem aí no Brasil um aumento de 33% nas vendas dos livros em 2021, em comparação a 2020, que foi quando estourou ali o BookTok. E, de fato, eu acho que assim, pelo menos o que eu percebo do BookTok, que me ajuda muito, que eu tenho muita coisa do dilema da escolha, né? Eu gosto muito de ler, mas eu fico, que nem o Netflix, eu fico mais tempo procurando o que eu vou ler do que lendo. Daí eu busco o Bookster, por exemplo, que o Michel comentou, às vezes eu entro ali no perfil dele para ver as resenhas e tal, e me informar, e acho que o BookTok, ele presta esse serviço, assim, de orientar e dar dicas
dica e ajudar, que eu acho que é muito o que o TikTok faz para todas as categorias. E acho que isso também facilita, assim, na hora da escolha. Então, para mim, quando eu tô a fim de ler um livro e eu não tenho nenhum título em vista, eu entro ali, vou dar uma olhada e leio resenha. E eu já li vários livros que eu me influenciei. Claro que acho que tem também, assim, um viés muito adolescente ali no BookTok. Eu, pelo menos, percebo isso no Brasil, pelo menos no BookTok Brasil. Tem muitos esses livros de romance adolescente e tal, que pelo menos não é o meu gosto, mas eu sei que, enfim, depois vira filme e faz sucesso. Mas tem vários influenciadores ali que direcionam essa busca, né? E aí é muito interessante porque junto ali com essa plataforma surgem formas de trazer essa resenha, né? Então antes, sei lá, a gente botava no Google ali, na Wikipedia ou na própria Amazon, tem ali a resenha que alguém escreveu do livro e tal. E no TikTok, a forma de falar, ela é quase assim, tem vários tipos. As pessoas falam, às vezes, em primeira pessoa, né? Então eu conto a história do livro como se eu fosse a personagem principal. Então a gente para naquele vídeo porque achou interessante a história. E daí no fim a pessoa fala: se tu gostou dessa história, então é o livro tal. E também tem muitas vezes uma pegada meio fofoca, assim, sabe? Tipo, eu vou te contar aqui, Ana. E aí ela tá contando de fato a resenha do livro, e aí no fim do vídeo que tu descobre que aquilo é um livro. Então acho que várias coisas assim que o BookTok traz como formato ajuda a pessoa a de fato escolher. Se ela tá lendo, não sei, mas estão comprando. E inclusive eu fui numa livraria que eu nem sei qual que é, eu acho que não sei se era Cultura, Finada Cultura, mas foi alguma livraria que eu fui no shopping. Deus a tenha. Deus a E que tenha. tinha uma prateleira. Tem sempre aquelas. Na Livraria Cultura, né? Ou em todas, eu acredito, tem sempre aquelas mesas ali dos livros meio best-seller. E aí tinha uma que tinha uma plaquinha: livros do TikTok, né? Então, de fato, as Nossa, pessoas estão procurando isso na livraria, caraca. né? Sim, Sabe, Kaki, acho que isso que você traz tá muito em sintonia com uma questão recente. Vocês estão acompanhando a treta que rolou por conta desse livro que virou filme recentemente chamado É Assim que Acaba? Claro, da Blake Lively, que brigou não, com ainda o não. diretor. Que é coisa de BookTok Gen Z, mas Sim. esse livro foi recentemente agora pro cinema. Ele era um fenômeno de BookTok, porque ele é de uma dessas autoras best-seller que faz sucesso com a geração Z, que é a tal da Colleen Hoover, né? E aí ela tem vários livros sobre, enfim, pessoas jovens, e ela trata várias questões de relacionamento abusivo, violência doméstica, enfim, são várias histórias que tem muito do romance, mas tem todo um enredo ali, uma questão ali mais profundo, segundo a comunidade que lê os livros dela, em tudo que ela traz. E aí teve, gente, vou ter que dar spoiler aí, se você não quer ver esse filme aí, então você pula essa parte. Mas parece que o filme teve um dilema ali de como ele seria adaptado, porque a Blake Lively, junto com o marido dela, quiseram levar para um tom de comédia romântica. O diretor quis falar mais sobre a pauta do livro, que é sobre violência doméstica. E deu tanta treta que eles estão fazendo premiere toda separada, né? A Blake Lively, ela vai numa premiere, o diretor vai em outra, eles dão entrevistas completamente diferentes, parece que eles estão divulgando filmes diferentes. E toda a comunidade, eu acho que é importante pra gente pensar a comunidade de fandom de um livro, porque eles estão contra a autora e eles estão do lado do diretor, porque eles acham que o livro, ele é sobre violência doméstica e eles querem falar sobre isso, eles querem, né, que o filme seja mais debatido de forma aprofundada. Então, parece que tem um cancelamento aí da Blake Lively, porque ela tá querendo fazer tipo Barbie. Ela tá mandando o pessoal ir de roupinha florida pro cinema, ela tá, né, investindo no lookinho da Premiere, e isso não tá pegando muito bem. Então, acho que é interessante ver que no BookTok, às vezes uma comunidade ganha tanta força, né, que é sobre o que aquela comunidade quer falar e como ela consegue estender e pautar sobre o que aquele livro, né, como que ele tem que ser retratado. Eu acho que pensando em novos formatos e acessibilidade, quando a gente pensa em periferias no Brasil, tem um coletivo que eu gosto muito do trabalho, que é liderado pelo Darrell, que é um manauara. Ele tem um trabalho de pensar nessa literatura de forma traduzida, conectada com a cultura Gen Z das periferias brasileiras, assim. E aí eu acho que é um trabalho que ele traz uma relevância, uma discussão de como que a literatura ela pode ser acessada de uma maneira do qual a gente coloca a academia ali de uma forma acessível para pessoas através de um conhecimento popular, brincando com memes, né? E aí eu gosto muito do Funkeiros Cult, inclusive eles têm um trabalho recente que tá até final de agosto, se eu não me engano, ou começo de setembro deste ano, de 2024, que é uma exposição
em colaboração com o Museu das Favelas, em São Paulo, que eles trazem ali uma amostra de uma iconografia da juventude de Manaus, conectada com esse material acessível de literatura, que pega grandes escritores nacionais e internacionais do universo da filosofia, sociologia, para dentro dessa conexão com a juventude em uma linguagem acessível, assim. Eu acho que são exemplos como esse que também provocam um pouco dessa acessibilidade para pensar literatura dentro de um outro ambiente. Boa, então vamos pro terceiro, né? O terceiro ponto aqui da nossa leitura 2.0, esse movimento que a gente está apontando, que é a metrificação, que é chatinho também, né? O povo tá querendo metrificar tudo, até livro que lê, quanto rápido lê, quem lê mais, é um inferno. E a gente acaba caindo num assunto que volta e meia a gente vai falar aqui nesse podcast, mas porque a gente vive no mundo neoliberal, onde a gente está cercado por métricas de produtividade. Então a gente vai levar isso também para a leitura, que para uns devia ser um hobby, um lazer, um lugar de desenvolvimento pessoal. Mas a gente começa a se preocupar, eu acho que é isso, né? Quando você entra no Clube do Livro, quantas páginas eu leio, né? Quantos livros por mês? Não é à toa que chega início do ano, todo mundo faz aquela listinha. Eu tenho que ler tantos livros, É né? ridículo. Como se o livro fosse medido dessa maneira, né? Quantos livros você tem que ler no mês, assim, né? Até porque tem o tamanho do livro, tem a complexidade do livro, o impacto que ele causa na tua vida. Então, dá vontade de ler um monte de livro pequenininho para dizer que leu mais? Isso vale? Nesse mundo de hiperestímulos, a gente começa a falar mais sobre isso, e aí surgem plataformas que nos ajudam a metrificar o que a gente está lendo e dar nota, avaliar. Então, entra toda uma coisa da lógica de review nisso tudo também. Não, eu tenho Preguiça, né? uma conhecida minha que era assim, ó, era dia 3 de janeiro, e aí ela postou no Instagram, 4 de, sei lá, sabe, que ela já tinha lido 4 livros em 3 dias, tipo assim, 4 de 2024. E eu fiquei meio chocada, porque assim, eu tava ali amarrada, e daí dá uma ansiedade, tipo assim, nossa, eu sou uma péssima leitora, que eu tô aqui amarrada no meu livro, ainda não consegui acabar o de dezembro, e ela já leu 4. No início do ano, acho que tem isso, assim, né? Eu vejo muita gente postando o livro no Instagram e o número de quantos já leu no ano. E aí, acho que a gente tava falando também ali no início sobre essa onda dos influenciadores dessa categoria aí, de leitura, como o Pedro, Pacífico, né, o Bookster e tal, que sugerem esse livro do mês, né? Então, beleza, tem um clube de leitura, mas tem também aquilo, o livro de dezembro, o livro de janeiro, o livro de fevereiro. E aí, acho que também isso dá uma ansiedade, porque daí é aquilo que a gente falou, né? Parece que eu tenho que ler um livro num mês. E às vezes eu demoro mais para ler, eu demoro menos, leio mais, né? E acho que também traz essa metrificação, assim, né? Parece que a qualidade do leitor, ela é medida com relação a quantos livros eu consigo ler, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Às vezes vale mais a pena ler um livro o ano inteiro do que ler 12 mal lido, né? E aí, enfim, tem um monte de plataforma, tem aquela Scoob, Goodreads e tal, que as pessoas vão lá e escrevem quantos livros, vão botando os livros do ano, fazem lista, coloca meta, escreve resenha e tal, que acho que eles são plataformas que acho que ajuda no sentido que nem eu falei do BookTok, da gente poder ouvir a opinião de outros leitores sobre, né, e não só a opinião de pessoas técnicas e tal, mas assim, o público em geral, então acho que é interessante nesse ponto, mas também acaba metrificando. E aí, dentro dessa coisa da performance, assim, acho que tem um lado meio assustador, que eu acho assustador, porque eu leio até rápido, e dependendo do livro, eu consigo até ler rápido, mas tem gente no TikTok ali, pelo menos, que as pessoas leem. Eu li recentemente, até depois no Joga na Roda, vou indicar, que é um livro de 800 páginas, e a menina leu o livro em um dia, um livro de 800 páginas, assim, né? Primeiro, desempregada, né? Não faz nada pra ficar poder ler 800 páginas num livro. Mas, assim, e aí, indo a fundo, assim, existem técnicas disso, né? Então, as pessoas te ensinam a ler rápido, ler leitura dinâmica, e aí marca com post-it não sei o quê, e marca com o marcador lá a canetinha lá, marca texto. Então, assim, tem essas técnicas ali que estimulam para as pessoas conseguirem ler rápido para poder ler uma quantidade de livro absurda, que eu, sei lá, na minha opinião, acho que meio que perde todo o sentido de ler um livro, assim, que eu leio com calma e vou... A gente tá querendo ler rápido, ver Exato, TED, né? ou vai, sei lá, sei lá, pode ouvir um Ou ouve um podcast aí. audiolivro, que tá na moda Audiolivro, também, né? sim, em 2 vezes mais. Na velocidade 4.5, perfeito. 4.5, né? Pô, eu fiquei, assim, meio assustado quando eu conheci esse site, assim, de treinamento de leitura, que é o Vencer Leitura. É um site que ele te oferece diversos métodos para você construir uma lógica de leitura. E aí, quando você entra no site, já tem uma possibilidade ali, tipo, 15% de desconto para você fazer seu diagnóstico. Mas você fala,
Diagnóstico, calma. Entrei no site e já descobri que eu tenho uma doença. É isso. E é uma doença conectada à performance, né? E aí tem vários slogans grandes, assim. E aí eu acho que casa muito com isso que a gente tá discutindo, né? Tipo, leia 200 páginas em menos de 40 minutos. Faça sua leitura por mês aumentar 10 vezes. Enfim, com 80% de compreensão, ainda coloca nesse jogo. Tipo, quanto que você vai conseguir compreender dessa leitura dinâmica? E aí os comentários que eles trazem aqui desse Social Listening é muito de pessoas que estão dentro de um universo conectado à academia, sejam professores ou estudantes, né? Que estão aí, de certa forma, lidando com um jogo do qual a literatura é uma demanda desse cotidiano e eles precisam ler para garantir algumas coisas dentro desse local. Acho que a gente perde uma coisa que a literatura nos oportuniza, que é conhecer outras sociedades, outras culturas. E aí, quando a gente pensa nesse lance de performance, não tem como a gente não falar sobre o episódio anterior, que é da neostentação, né? De como que você falar que leu tantas páginas por mês ou quantos livros por ano te coloca num lugar diferente do outro que não leu tanto quanto você leu, né? Boa. Marina, vamos caminhando para o final, né? O que isso muda, hein, na relação dos consumidores com as marcas? Olha, Michel, o que muda aqui é a gente, primeiro, acompanhar que tem esse movimento acontecendo, né? Que se tá lendo ou não tá, né? E a gente não tá aqui para julgar ninguém, para avaliar, te dar o check se você é um leitor oficial ou não é. Mas existe uma vontade de. E eu acho que onde há vontade, há oportunidade quando você pensa em marca. Então, entender que as pessoas, elas estão querendo ler mais e entender que junto com isso, significa que elas querem se inserir nas conversas, que elas querem poder expor o que elas pensam, que elas querem socializar. E muitas vezes, por trás dessa busca por leitura e por querer falar disso, é um monte de gente ávida por conteúdo, né? A gente está no mundo onde você tem que ter conteúdo para poder aparecer, né? Quem não tem um conteúdinho para fazer, né? Não tô falando só de creator, não. Eu tô falando de da pessoa normal que tá inserida ali, que tá ainda mais das novas gerações. Então, o livro, ele te dá um capital ali para você falar, para você dissertar sobre, para você mostrar quem você é, para você ostentar o que você pensa, que rodas você frequenta. Então, mais do que nunca, o livro, ele entra nessa dinâmica também, né? Então, pensar livro e pensar leitura hoje vai além de entender o papel da leitura, porque não é nesse lugar que a gente está aqui de defender que leitura é algo importante, é formador, porque acho que isso a gente não precisa defender, a gente sabe que é. Mas entender isso como uma arena, onde a gente pode se conectar, onde a gente pode trazer marcas, serviços, debates, sabe? E entender ali como um espaço fértil que a gente achava que estava distante ali da nossa marca, do nosso consumidor, e que pode também ser uma plataforma para a gente se comunicar com eles. Lindo, hein? Lindo. Vambora, né? Você sabe que aqui a gente não para, não. Vambora, já falamos coisa dessa, vamos falar mais. Joga na roda. Marina Roale, que trazes, hein? Olha, ao longo da nossa conversa, eu fui desistindo de todas as minhas dicas, porque eu sou um grande clichê millennial, então acho que acaba que eu vou mas dar tem sempre valor. as dicas Você veio de Niterói. dos, Niterói tá no dos mapa. meus livros. Acho que Carla Madeira, eu acho que eu tô acabando A Natureza da Mordida. É uma leitura que eu me conecto muito, mas acho que até quando o Wesley citou aí, esses livros todos clássicos que millennials leram, como Orgulho e Preconceito, Apanhador no Campo de Centeio, tudo faz parte da minha história. Eu não tenho essa necessidade de querer trocar com alguém no livro, mas eu gosto de saber as resenhas antes. Então, eu sempre gosto de ver Mentira, os tu lê livros que estão no resenha? momento. Eu gosto de Que ver antes, horror, assim. jamais. Eu sempre vejo o que tá rolando. Não Eu leio preciso resenha nem pesquisar. comentador. Não, eu adoro ver a resenha. Eu adoro já saber ali, já dar aquela busca. Então, eu gosto de ver o que tá rolando, mas eu não tenho necessidade depois de voltar e trocar com a comunidade. Eu uso isso para escolher o que eu vou ler, porque eu sinto um pouco esse FOMO da Carmela, que eu vou salvando um monte de coisa. É que eu só salvo no carrinho e vou demorando. Você põe no carrinho e compra mesmo, porque eu sei que você é um ávido compulsivo aí por livros. Mas Por essa comprar a minha mais do que dica, por então. ler. Eu compro muito mais do que eu leio. Mas aí tem vários estudos sobre isso, né? Dizendo que... inclusive saiu uma resenha muito interessante na 451, essa revista de livros, né? Que mostra essa discussão de pessoas que têm muito mais livros do que lerão na vida. E é bom, porque eu acho que, para além do fato de você ter muito mais livro que você vai ler, isso ser um problema para o mundo, para o meio ambiente, sei lá para quem, só o fato de você conviver com o livro, você já vai ficando mais inteligente. Porque vai te despertando para uma pá de assunto que você precisa saber. Eu acho que uma biblioteca desordenada, uma biblioteca com muito mais livro do que a gente leu, te dá a chance da descoberta de tipo, meu Deus, eu tenho esse livro. Vou ler sobre isso. Então, sei lá.
Mas sabe que eu aprendi isso com você? Eu me sentia meio impostora Por de ter quê? um livro que eu não li. Eu Meu achava que eu não Deus. podia. Você quebrou isso pra mim. Eu tenho muito mais livro que eu não li do que eu li. Eu já li muito, hein? Mas é que É, hoje eu sou do Kindle. Eu sou super convertida ao Kindle. Eu sei que você é do livro é, físico. o Delfim Moreira, que morreu há tempos atrás aí, tinha 280 mil livros, né? Ao ponto de o apartamento dele no Leblon começar a prejudicar a estrutura do prédio. E aí ele teve que doar 150 mil livros, se eu não me engano, para a USP. E ficou com o resto. Wesley Xavier, que trazes? Eu trago uma série, é uma série que tá disponível na Globoplay, que se chama Segunda Chamada. Ela traz um jogo de um drama que se constrói dentro de um colégio sobre uma turma que tá estudando no período noturno, passando ali pelos dilemas entre ter uma turma mista entre jovens e adultos. E aí os dilemas entram em cada particularidade da vida de cada aluno ali, em diferentes idades, dividindo o mesmo ambiente dentro de uma percepção de periferia, né? E aí eu acho que traz uma provocação de quais são as dificuldades de aprendizado de cada um deles, e de como que a vida fora da escola também impacta nesse processo de tomada de decisão, de busca por conhecimento. Legal. Carmela Moraes, que trazes? Então, eu trouxe um livro que eu descobri no BookTok, nessas minhas buscas aí de me ajudar a escolher aí um título. Que o nome do livro, ele fez aí ficou um pouco hype no TikTok, que é Uma Vida Pequena, Little Life em inglês, que é da autora Hanya Yanagihara. É um livro muito perturbador, muito triste, assim, emocionante, 800 páginas, é Meu difícil de Deus. ler. É que eu Eu ia falar, gosto de 800 E a pequena coisa de ver, como é que chama? Uma Vida Pequena. Uma vida pequena de 800 páginas? Meu Deus. Isso. E é toda a Aham. história de, né, enfim, eu não vou dar spoiler nenhum, assim, porque eu acho que o bom desse livro é não saber nada, porque ele vai te surpreendendo capítulo a capítulo. Mas, assim, alerta de gatilhos, muitos gatilhos. É que eu gosto de coisas, assim, fortes e pesadas, mas ele é um livro muito bom. E, inclusive, eu compartilho com o Bookster um sentimento pós-leitura, que é uma ressaca literária. Eu acabei de ler esse livro ali em junho e eu não consegui ler mais nada depois dele, porque ele é muito pesado, assim, mas eu amei e vale, ele tá entre os mais vendidos ali da É Amazon. claro que eu sei, é um livro enorme que eu já vi Tem pessoas uma hipsters lendo. capa que é uma Eles pessoa choram, né? sofrendo. No TikTok as pessoas choram. Eu sou um pouco coração gelado, assim, eu derrubei uma lágrima ou outra, mas também acho que as pessoas exageram um pouco, mas É. talvez acho que tenha que ter uma maturidade, assim, pra ler o livro, porque ele é As Eu bem acho pessoas que forte. choram, não chegam ao final, né? Que é Tem toda impossível uma. ler sem chorar. Apareceu já no meu algoritmo. Então tô E aí eu identificando. fui me desafiar, dei uma choradinha, mas assim, acho que tem que estar com a cabeça boa e tem que ter Então uma ninguém certa vai ler, gente. maturidade. Gente, ninguém tá com a cabeça boa. Tu vai ler, Wesley? Michel, já não vou, coloquei É. aqui pra evitar. Eu também, 800 páginas, ainda tem que estar com a cabeça eu boa. adoro livro grande, adoro livro grande. Então, tem gente que é leitor de livro grande. Eu sou também, mas eu já fui mais leitor de livro grande, porque eu acho que o livro grande te cobra um comprometimento com o livro, né? De Mas eu gosto que tempo, né? dure, sabe? Eu me envolvo com os personagens, eu gosto que dure Ah, aquilo, que não acabe eu rápido. sei. Eu já fui assim também, mas eu ando menos agora, me dá um pouco de preguiça. E não é pelo fato de páginas, é pelo fato de uma mesma história me acompanhar por tanto tempo. Uhum. Mas vambora, adorei, hein? Eu já vi muitos hipsters, eu tava em Buenos Aires há pouco tempo e vi vários hipsters ali em Palermo, Sorro, Chacarita, lendo esse livro e chorando. Aí eu falei, é o livro do TikTok. A minha dica é um historiador francês que pensa sobre o ato de leitura e do impacto que isso teve para a humanidade de uma forma geral. O Roger Chartier vem há muitos anos fazendo pesquisas sobre história cultural e ele tem vários livros e vários trabalhos tentando pensar do impacto do fato de escrever e ler tem na vida da gente, mas também como as plataformas digitais têm mudado a nossa relação com o ato de ler. Mas um livro que eu adoro se chama Leituras e Leitores na França do Antigo Regime, que vai mostrando como ali no século XVII, XVIII, o ato de ler e de vender livros e de escrever livros mudou por completo a maneira como as pessoas interagiam naquela sociedade então. Então, é sobre cultura popular, sobre cultura erudita, sobre leitura e sobre esses objetos de leitura que são tão importantes no nosso dia a dia. É isso. Obrigado, hein, gente? Vão ler agora? Vou ler, eu tô com várias dicas aqui que vocês me deram. Vou abrir o clube do livro do Caoscast depois disso. Tô olhando meu carrinho, Michel. Boa. É isso. Carmela, um beijo, hein? Um beijo. Wesley, tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente. Marina Rualha, hasta luego. Hasta luego. Eu, Michel Alcoforado, fico por aqui, agradecendo imensamente a sua participação e dizendo que volto daqui a 15 dias. Um beijo, tchau, tchau.